A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição 5. Nesta lição extra, a sutileza do materialismo e do ateísmo. De acordo com os nossos tópicos, estudaremos compreendendo o materialismo e o ateísmo, raízes do materialismo e ateísmo, pressuposto das doutrinas materialista e ateísta. Nós vamos agora dar continuidade, sequência, depois que vamos dar uma rápida introdução, conforme está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que está na nossa lição, e vamos nós estudar a cegueira espiritual, certo? E a negação de que o homem é um ser singular. Dentro do conceito dos que defendem o materialismo e o ateísmo. E vamos ver exatamente afirmando as verdades da Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá? Na nossa introdução, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, os cristãos, já comentando a nossa aula, os cristãos devem estar prontos para responder, é o que está escrito, sobre o tema, como nós estamos estudando sobre esse tema, e conhecer as verdades da nossa fé cristã. É interessante notar quais as nossas convicções de crença, de fé e através de prática. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, os nossos corações eles devem estar santificados. Porque essa questão de debater com os ateus, eu uma vez entrei no site de ateus para evangelizá-los. Eu não aguentei ficar lá vendo as notícias que eles postam. Aberrações. Totalmente insultos à divindade. Então não vale a pena entrar num ambiente desse e estar debatendo com os ateus. É verdade que nós temos que anunciar nossa fé, que é uma promessa de salvação a todos, inclusive os ateus, mas não colocando ele como um único grupo, como acontece muitas vezes as pessoas evangelizar, por exemplo, só os testemunhos de Jeová. Mas Jesus morreu por todas as pessoas. Da mesma forma que nós precisamos ter todo o conselho de Deus. O que é isso? Entender toda a Bíblia. Nós precisamos entender sobre missões, evangelismo, entender sobre as doutrinas de Deus, salvação, sobre os ensinamentos do inferno, sobre a cidade celestial, enfim, escatologia, sobre a doutrina do homem, de uma forma geral, como Paulo diz, todo o conselho de Deus. Se ficarmos só numa coisa, nós não estamos avançando. E a nossa perspectiva é tornar, como a Bíblia chama, de varão perfeito, através do conhecimento. Ok? Então devemos ter autoridade para responder e não haver silêncio a qualquer que perguntar a respeito da nossa esperança. Veja aí, se eles vierem perguntar, é diferente. Então, com mansidão e temor, nunca responder com mau testemunho aos ateus e materialista. Então é aqui que eles pegam muitos cristãos que evangelizam simplesmente por palavra, mas as suas obras não condizem com o que eles pregam. E aqui já é uma maneira totalmente errada de se apresentar o evangelho aos ateus, sem ter uma vida de testemunho conforme a palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1. Antigo Testamento e Novo Testamento. As formas de revelação de Deus aos homens. Deus revelou aos pais, aos profetas,
Deus revelou por meio do Filho. Então, os modelos de revelação que conhecemos de comunicação, revelação de Deus aos homens, aos pais, depois dos pais, patriarca, sacerdotes, profetas, juízes, reis e finalizando os apóstolos. E estes apóstolos incluem a igreja. Por quê? Porque a igreja é um grupo de pessoas que são enviados, tanto faz homem como mulher, enviados aos perdidos. Ok? No Salmo 53, verso 1, né? Diz o seguinte: o insensato no seu coração diz que não há Deus. Por esta razão, há uma corrupção, por falta de Deus, se corrompe, comete abominação, faz o mal. Estas são características atualmente dos materialistas e dos ateístas, através da maldade. Então é um salmo puramente histórico, que revela o sentimento do povo inteiro do mundo, e não simplesmente dos ateus. Então, dentro do contexto do Salmo 53, está o mundo inteiro, e não só o grupo dos ateus. Amém? Então veja que é um salmo da humanidade corrompida nos seus pecados, que inclui até mesmo os obreiros da iniquidade, desses últimos dias do tempo da graça. Então essas características do Salmo 53, verso 1, ainda são vistas nos nossos dias, ainda até mesmo piores nos obreiros da iniquidade, nesses que se dizem cristãos e não são. São insensatos, piores do que os ateus da atualidade. Então, quem busca a Deus, ele é entendido. Então, Deus vê a falta de entendimento na humanidade provocada através da queda. Então, a queda provocou, pela cegueira, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, que também está na nossa lição, certo? Para que não compreenda as verdades do Evangelho, ok? Então veja que, como eles não buscam mais a Deus, negam a sua existência. Simplesmente assim. Porque não tem como negar pela criação, pela própria pessoa humana, pelas coisas, enfim, não tem como negar a existência de Deus. Ok? Amém? Então, como eles não buscam a Deus, então ele se torna que nem o filho pródigo que saiu da casa do pai, né, de uma forma geral, podemos ver dessa forma, de uma forma em que a humanidade está como um filho pródigo, caída, né, longe do pai. Então, desviando-se assim, tornando-se imundo, tomar o caminho e a profissão do filho pródigo, longe do pai, viu? Deixaram de fazer o bem e assim contaminar os seus corações de ateísmo e assim contaminando uns aos outros. É o que nós vamos estudar de acordo com Marcos capítulo 7. Veja aí na sua Bíblia, né? Marcos capítulo 7, versículo 20 em diante. Vamos ler o contexto antes e depois, ok? Vamos pegar aqui a nossa Bíblia. Glória a Deus. Então, abrindo a Bíblia em Marcos capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 15, iniciando. Nada fora do homem que a entrar nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Então aqui nós já temos uma parábola de Jesus com respeito àquilo que sai e o que entra. Ou seja, pelo alimento que vem ao ventre, pela boca, né, desce no tubo digestivo e vai até o ventre. E de lá, quando sai, como dejeto, não tem como contaminar o homem. Mas o que sai, isso é que contamina o homem. Então nós temos, o que sai, né? Certo? Para vocês entenderem aí, o que sai é o que contamina. Não é o que entra, não é o alimento. Viu?
Mas as impurezas, ateísta, materialista, suas doutrinas, né? Tudo isso faz com que contamine outros corações. Então esses outros corações serão contaminados por falsas ideologias, falsos ensinamentos. Então contamina outros corações. Foi o que Jesus disse. Veja aí o verso 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Então tudo que entra no homem, entra pela boca. Aqui é o comentário. Tudo que entra no homem, entra pela boca. Tem o seu destino, o local de detritos apropriado. O que sai do homem é o que contamina o homem. Assim são as falsas doutrinas, o falso ensinamento. Assim também é o ateísmo e o materialismo. A busca pelo que se vê. Lembra de Ló e de Abraão? Abraão vivia pela fé e Ló pela vista. Ló olhou as campinas do Jordão. Ele preferiu viver pela vista. Isto é uma questão materialista. Veja o versículo 18, Marcos 7. Então lhes respondeu: não compreendeis que tudo que de fora, o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. Então está falando do alimento em detrimento das palavras que são contrárias à vontade de Deus, que são contra Deus, que negam a Deus e tudo quanto Ele faz. Isso é que contamina o homem. Está na nossa lição esse texto. Então veja que aquilo que entra pela boca não pode contaminá-lo, porque é lançado fora. Mas aquilo que entra pelos ouvidos, entra no coração e ali permanece e não pode sair, senão para outro coração. Isto é o que contamina o homem. Se Jesus falava do alimento que entrava e descia nas vias normais e tornasse em dejeto, né? E viesse a uma fossa, ok? Está mostrando que há seres humanos, ok? Que prefere deixar os seus ouvidos como aparelho sanitário a fim de contaminar o seu coração. Por quê? Porque essas ideologias ateístas e materialistas, ao sair de um coração contaminado, o ouvido tem que prestar bem atenção, irmão. Ele não pode ser um aparelho sanitário. Por quê? Porque ele vai contaminar com fezes emocionais, certo? De doutrinas falsas. Isso é terrível, viu? Porque ele vai falar para esse, então isso vai contaminar o homem. Outros, fazendo com que desça ao coração essa sujeira. Ok? Veja como é difícil, né? Um coração representado por uma fossa. Então, nós não podemos emprestar os nossos ouvidos para ser como sanitário. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus e crer nela, para evitar esse caminho mau. Ok? Vamos continuar? Glória a Deus. Então nós temos uma grande importância do corpo, ok? Com seu poder biológico, de purificar tudo aquilo que entra pela boca, que são os alimentos. Então, o que sai do coração do homem para outro coração pode contaminar, porque já são fezes emocionais que estão guardadas no coração. Então, essas fezes emocionais são lançadas de dentro do coração, certo?
Assim como as fezes são lançadas do ventre do homem à caixa de dejetos. É Jesus quem está mostrando esta parábola. Veja o versículo 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Está falando disso. Ok? Aí veja o versículo 20. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Então, versículo 21, pois é do interior do coração, olha a comparação, dos homens que fluem os maus pensamentos. Aí nós temos várias coisas exatamente relacionadas a maldades do coração. Então são 13 maldades. E tudo isso são fezes emocionais que procuram uma fossa para contaminar o homem. Veja, versículo de número 21. Pois do interior do coração do homem fluem os maus pensamentos, adultério, fornicação e homicídio. Os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a injúria, a soberba e a insensatez. Verso 23. Todas essas maldades fluem de dentro e contaminam o homem. Uma comparação. Ok? Isso é muito forte que nós estamos vendo. Então, o que sai do coração do homem para outro coração pode contaminar. Sujeiras emocionais que estão guardadas no coração. Por isso que não dê ouvido a todas as pessoas. Não é todas as pessoas que têm conselho para dar. E nem muitas pessoas podem ouvir conselhos que são errados. É terrível essa questão de falar, irmão. Por isso que temos que ter o cuidado em receber, porque são dois. Não pode ser aparelho sanitário para receber sujeira através da boca, saindo do coração. Viu? Porque Jesus está falando aqui da parte literal, simbolizando aqui uma parte sujeira do coração que contamina outras pessoas. Viu? Ok? Dando continuidade, vamos lá? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nós vamos agora, outro texto da nossa lição. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Esses incrédulos, de acordo com a lição, está incluído materialistas e ateístas. Eles querem que o homem seja abortado deste firmamento. O diabo, através desta ideologia, ele veio matá-lo. Sem ter o privilégio de nascer para a vida eterna. Quantas pessoas não morrem assim? Longe de Deus. Seco. Sem nenhuma água espiritual divina que flui para a vida eterna. Jesus falou. O meu Espírito Santo que eu vou dar no último dia de festa. E muitas pessoas morrem assim, no último dia de vida, sem ter o Espírito Santo da verdade, uma água que vem do trono de Deus aos nossos corações, que limpa, que purifica, que lava. O conhecimento da glória de Cristo é o grande tesouro que temos guardados neste corpo, que amadurece para a vida eterna. Então, Satanás ele está tratando de cegar o entendimento dos incrédulos, dos homens, para que eles não participem da luz da eternidade. Precisamos orar, pregar, ensinar, a tempo e fora de tempo. Porque a morte não tem idade. Ela mata e não escolhe a idade de quem quer que seja. E depois da morte segue-se o juízo. E nós precisamos nos apresentar a Deus com mãos que tenha alguma coisa de culto, que é oferta, para oferecer. Não mãos vazias. Porque não há nenhum culto que não tenha oferecimento de oferta. Então o que nós temos para oferecer a Deus? Glória a Deus.
Nós estudamos na primeira parte sobre a fé como uma ponte que liga o homem a Deus. Por isso que o mundo físico, ele precisa do mundo espiritual para ter o equilíbrio. É como se fosse a alma no corpo. Se não houver o mundo espiritual, a parte divina, Deus falando, se revelando na parte de baixo, na parte física, o homem está morto. Porque Deus vinha na viração do dia. Então o homem, ele consegue ver somente pelo corpo e não pela alma. Por isso que ele é enganado. Ele é cego de entendimento na alma. Por isso que a sua visão ela é física simplesmente. Porque a sua alma está sem entendimento. Está sem discernimento porque o Espírito Santo não está lá. Então ele só pode apenas ver, tocar, sentir, tato. Ele não pode sentir nada por dentro. Porque está seco. Eles só são pessoas normais. Viu? A gente passa aí nessas oficinas que consertam carros, está lá os desenhos, né? Os desenhos da evolução. O macaco pequeno, tem o macacozinho maior, né? O macaco já ficando já em pé. Aí depois tem um homem, certo? Um homem aqui, certo? Consertando um carro. Entendeu aí? Consertando o carro. Eles estão dizendo que o homem veio do macaco. Essas pessoas são realmente cabeções. Deixa eles ser cabeça de macaco, irmão. A gente não pode impedir. Eles querem ser. A gente temos uma cabeça que é Cristo, que nos ensina que Deus é o seu cabeça, que Deus, ele é o planejador. O Filho veio para executar esta aplicação do Pai, porque o Pai idealizou tudo, o Filho veio executar e o Espírito Santo veio exatamente aplicar, exatamente a execução, ok? O planejamento do Pai, a execução do Filho, né, dos planos e projetos do Pai e a aplicação pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então veja que o desejo de Deus é levar os homens à fé e não pela vista. Por quê, irmão? Se a gente viver pela vista, não tem como fugir do materialismo. Porque se eu vejo, eu quero. Eu não tenho controle. Porque se eu tenho condições, eu quero. Eu não tenho controle. Porque eu estou pela vista. É o que der a minha mão ao meu coração. Né? O coração, nós sentimos tudo no coração por causa da vista. Aquilo que nós vemos, o coração sente. Se a vista não... por isso que a Bíblia diz, ande por fé e não por vista. Deus não permitiu ainda nós vermos como é este mundo espiritual. Somente a fé faz com que a gente veja. Glória a Deus. Isto é real, irmão. A fé é a capacitação espiritual. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A maneira que nós temos de vencer é usando a fé. O grande potencial de um vencedor. Um instrumento de vencer. O instrumento de justiça contra Satanás. Glória a Deus. Então percebe que o diabo ele luta contra esta fé. Tentando desfazer a capacidade do homem se aproximar-se de Deus. Através de materialismo e de ateísmo, levando o homem distante de Deus. Não existe o mundo espiritual, não existe nada que você não veja. Não existe. Aí está em Hebreus capítulo 1, verso 1, a fé é exatamente a prova da existência daquilo que a gente não vê. É totalmente o contrário que o diabo apresenta neste mundo materialista e ateísta. Por quê? Porque eles são induzidos a viver pela vista, porque eles não querem enxergar pela fé o mundo espiritual, o divino, de Deus, a dimensão eterna. Somente a fé é a ponte da saída deste mundo para encontrar-se com Deus. O materialismo é totalmente ao contrário, vive somente daquilo que se vê, daquilo que se pega.
É a dimensão do tempo terreno, debaixo do sol, que os homens morrem de preocupação. Amém? Então veja, meus irmãos, que Paulo fala. Aí nós vamos agora para outro texto de Atos, capítulo, que está na nossa lição, 17, versículo 27. Havia um altar com dizer ao Deus desconhecido. E este Deus desconhecido não será o Deus dos ateus e dos materialistas? Porque eles não conhecem a Deus? Então, a esse Deus que eles não conhecem, Paulo ensinou que Deus não está longe de cada um de nós. Como eles não creem em Deus, Deus ele quer facilitar a salvação ao homem. Como assim? Saindo do trono e vindo como um homem e mostrar que ele está perto de nós. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor estava com eles, cooperando com os sinais que se seguiam. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de ser salvos. Glória a Deus. Para que desta forma os homens pudessem buscar o Senhor. Achando, pois, Deus, porque Ele não está longe. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é uma coisa instantânea, automática. Não tem ainda uma decisão. Quando o homem crê, Deus já salva. Isso é automático. Lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Não tem assim, vamos ver, vamos conversar. Não, está já decretado, ao que crê é salvo. Esse é o decreto. Essa é a verdadeira e chamada predestinação. Quem crê será salvo. Oh, glória a Deus. Deus não está longe de cada um de nós. No tópico 3, nós temos o homem é um ser singular. Aí nós temos a criação dos céus e da terra. Vamos copiar aqui, vamos mostrar mais uma. Amém? Então veja aqui, no tópico 3, certo? Nós vamos ver exatamente o homem é um ser singular. Singular no aspecto que não há outro igual, assim no sentido, tem outro ali. Não, Deus fez o homem com a capacidade de ser semelhança. Então, Deus fez o homem, certo? A sua semelhança. Veja a questão de ser singular. Por exemplo, presta atenção. Os anjos não são semelhantes a Deus. Nós vamos explicar esse aspecto de imagem e semelhança. Por quê? Porque os homens vão sentar no trono com Jesus. Apocalipse 3, e 21. Os anjos nunca vão sentar em trono. Os homens vão, aquele que vencer. Então veja a semelhança aqui, ó. Amém? Glória a Deus. O que é isso é que, presta atenção, depois dos anjos nós temos os homens. Depois dos homens temos os animais. Ok? Vamos lá? Nós temos, deixa eu ver se está pegando aqui. Está, ok? Nós temos aqui, ó. Deus, Ele é espírito. Ele é espírito. E tem 1, 2 e 3 almas. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos o que mais na frente aqui? Os anjos. São espíritos. Que tem uma alma nesse espírito. Então a alma está no espírito. Isto é a sua personalidade. Ok? Aí nós temos o homem. Ó. Glória a Deus. Aqui é o corpo. Aqui é o espírito humano. E aqui é a alma.
É um novo desenho, né? Se lembra desse outro desenho aqui? O corpo, a alma e o espírito. Aqui nós temos o corpo, espírito humano e a alma. Ok? Depois nós temos os animais. Os animais é só corpo, que vive. Então a sua alma seria uma energia, certo? Dada, temporária, enquanto ele vive. Por exemplo, o espermatozoide, ele tem vida, mas não tem alma. Esta aqui, ó. Ele não tem uma alma humana. Ele tem vida, mas não tem alma. Os animais têm vida, mas não têm alma humana. Então, seria esta energia a sua alma. Mas não uma alma igual aqui, imagem e semelhança. Ok? Então, a gente percebe que Deus fez o homem imagem e semelhança. A imagem está aqui nesse corpo, porque vem de imagem, certo? A imagem é o corpo, certo? Que vai representar na terra física este Deus invisível. Aqui é a revelação de Deus aos homens. Então esse Deus invisível está sendo revelado no corpo do Filho. A imagem, a expressa imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 15. Nós temos o quê? A semelhança. Nós achamos a imagem no corpo e agora nós temos a semelhança aonde? Aqui, ó. Nesses dois aqui, ó. Esses dois aqui é a semelhança. Ok? Então a semelhança está no espírito humano e na alma. Esta é a semelhança. Por quê? Porque está na parte de cima, ela é espiritual. Então a semelhança é espiritual. Coloca aí no seu caderno. E a imagem é física. Por isso que o homem é inexcusável, porque tem uma semelhança de Deus no homem, que revela Deus no homem. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, nós vamos concluir dizendo o seguinte: que a alma do homem, ela é imortal. E o corpo com a oportunidade de viver pela árvore da vida eternamente. Como ele não comeu da árvore da vida, ele morreu. Por quê? Porque é mortal. Só morre se for mortal. Por exemplo, os anjos, quando pecaram, não morreram, porque são imortais. Eles ficaram distanciados de Deus, como demônios, mas não morreram que nem o corpo. O corpo morre. A alma não. Por isso que o homem foi feito um pouco, menor do que os anjos, por causa do corpo. E Jesus tornou-se menor do que os anjos por causa do corpo. Porque Jesus morreu. Então a morte é a separação dos elementos. Dos elementos que vão para o pó, que veio do pó, o corpo, e o espírito humano que veio de Deus. Então a separação seria a morte, e mostrando que todos vão para onde foi tomado. O corpo para a terra e o espírito humano para Deus. Está em Eclesiastes. E o espírito volte a Deus que o deu, e o corpo volte ao pó como era. E a alma, dependendo da decisão que ela fizer, se for um ateu morrendo, um materialista morrendo, eles vão exatamente para o lugar de tormento. Lucas 16, onde estava aquele rico, materialista e ateísta. Não tem como dissociar. O que é que nós observamos é o seguinte: se for justo, na morte, o anjo vem e o leva. É totalmente oposto. Ok? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus guarde. Vamos preparar nossa próxima aula, se Deus quiser enviar para todos vocês. Estamos na 5ª aula, vamos para a 6ª. Querendo Deus, estaremos mais uma vez ministrando mais uma aula. A paz do Senhor a todos, obrigado por tudo, fica com Deus. Amém.